Muito prazer, meu nome é Vinícius Bazan, eu sou CEO e fundador da Underblock, uma empresa parceira da OKEx. A gente fala bastante no mercado de cripto sobre investimentos, sobre recomendações, como você pode melhorar os seus investimentos. Depois, no final, deixo minhas redes sociais para quem quiser seguir. E só para eu saber aqui, quem de vocês já investe em cripto ou não? Já tem? Não? Não? Ótimo lugar para começar. Vai ser bom. Eu falei um pouco sobre isso ontem e eu vou trazer um pouco mais de atualizações sobre o que são os bots, que é uma ferramenta muito bacana que eu uso bastante na OKEx. Então, só para vocês entenderem, eu não faço parte da OKEx, sou parceiro dela, então eu sou bem heavy user da plataforma. Depois, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar, fiquem à vontade. E a OKEx é uma plataforma de negociação de cripto. Então, basicamente, ela tem uma série de ferramentas que vocês podem usar para melhorar os seus investimentos com criptoativos, seja com Bitcoin ou com outras moedas. E lá dentro tem essa ferramenta chamada de Trading Bots, ou robôs de trading, e que eles não são nada muito técnico, você não necessita de conhecimento prévio sobre cripto, não necessita de conhecimento prévio sobre análise gráfica, técnica, nada do tipo. É coisas de um clique você começa a reproduzir estratégias de investimento inteligentes. Então, basicamente, você pode usar ele para você automatizar operações, basicamente você fazer compras e vendas 24/7, porque eles não dormem, eles não descansam, estão ali operando a todo momento. Você pode colocar tanto em situações em que eventualmente o mercado de cripto está um pouco mais parado, ou se você tem algum objetivo específico de diversificação da sua carteira, e você não precisa manjar nada, nem técnico de setup de robô, de análise gráfica, muito menos de cripto, se você quiser simplesmente copiar uma estratégia inteligente com os bots, tá? E eu vou mostrar para vocês 3 tipos de robôs que existem hoje, depois eu mostro como vocês podem acessar na plataforma. E os 3 tipos são, um chamado de Grid Trading, que eu já vou mostrar para vocês. Esse é o que eu menos uso e eu já explico por quê. Depois o que eu mais uso, chamado de Spot DCA, que é basicamente uma forma de você melhorar a inteligência das suas compras de criptomoeda. E por último, o portfólio inteligente, que permite que você diversifique de forma muito prática os investimentos com ativos para além do Bitcoin. Quando você entra na OKEx, essa é a plataforma, essa aqui é a plataforma no computador, tá? Vocês podem também visualizar o aplicativo, é muito parecido. E lá em cima tem um botão de negociar que abre todo esse painel aqui, que parece muito com um home broker de ações tradicionais. Então você tem lá o gráfico do ativo, uma lista de ativos que você pode negociar, você pode escolher o Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP. E aqui embaixo você vai ter as opções dos 3 tipos de bots que eu falei. Eu vou passar por cada um deles aqui para vocês. O primeiro tipo de bot, como eu disse, é o que eu menos uso. Por quê? Ele é um bot que ele funciona em situações específicas do mercado de cripto, que é quando o mercado está um pouco mais parado. Então, se você acompanha o Bitcoin, você viu que por alguns meses ele ficou oscilando aqui numa região um pouco mais contida, entre 90 e 110 mil dólares, ou mais recentemente, entre 90 e 76 mil dólares. O que você pode fazer nesse robô? Está um pouquinho borrado aqui, porque as linhas são bem fininhas, mas toda essa parte vermelha aqui são preços que eu considero caros o suficiente. E todas essas linhas verdinhas são preços que eu considero baratos o suficiente para eu comprar. Então o grid, ele tem esse nome justamente porque é como se fosse uma grade. Eu peguei essa faixa de preços aqui, dividi ela em vários pedacinhos e eu falo para esse robô o seguinte, olha, abaixo desse preço, faça compras. Então conforme o preço ficar caindo, oscilando e batendo em cada uma dessas linhas, compra um pouco de Bitcoin. E todas as vezes que ele vier para a região mais cara, ele ficar subindo para cá, você vai fazendo vendas. Então é uma forma de você automatizar compras baratas e vendas caras, né? O que todo mundo quer fazer no mercado de cripto, que é compra na baixa e venda na alta. Ele vai funcionar quando você tiver um ativo, pode ser o Bitcoin, o Ethereum, Solana, XRP, que esteja principalmente numa região mais lateral, numa região mais contida do gráfico, tá? E aí você pode... beleza. E aí você pode configurar esse robô, eu dei um zoom aqui, que basicamente você vai falar o seguinte, olha, qual que é a faixa de baixo, ou seja, aqui, sei lá, 80 mil dólares, qual é a faixa de cima, 110 mil dólares, e quantas divisões você quer fazer. Aqui eu coloquei 55 faixas de divisão para ele fazer as operações. Você pode colocar menos faixas, mais faixas, então você basicamente configura isso da forma como você quiser. Ou, como eu falei, depois eu vou mostrar no final, você pode copiar um que alguém já tenha criado para você. Aqui, só para vocês verem mais informações, então é aquela tela que eu estava antes, preço inferior 80 mil dólares, preço superior 110 mil dólares, quantas divisões aqui de 2 até 75, se eu não me engano, nesse caso, que pode variar um pouco, o valor que você vai investir, e aí você tem algumas opções mais avançadas aqui, tá? Mas basicamente é assim que você configura esse robô. Mas vamos lá para o que eu mais gosto. Para mim isso aqui é uma ferramenta mega poderosa que está um pouco escondida ali dos investidores mais iniciantes, mas vocês que estão aqui agora vão saber como é que ela funciona.
DCA, essa sigla, é a sigla para Dollar Cost Average, ou uma estratégia de você fazer um preço médio, nesse caso em dólares. É como se você fosse fazer uma viagem para os Estados Unidos, você precisa comprar dólares para sua viagem, você não quer correr o risco de comprar no preço mais alto daquela semana, ou, sei lá, dar a sorte de pegar o preço mais baixo. Então você faz uma compra por semana, por exemplo, e ao longo de um mês você fez um preço médio. Você não pegou nem o melhor, nem o pior, mas você pegou o mais tranquilo, ou seja, um preço mais estável, tirando essa flutuação dos investimentos. Como é que ele funciona nesse caso? Então você tem qualquer ativo que você quiser escolher aqui da plataforma, peguei o Bitcoin mais uma vez, e você vai falar o seguinte, olha, imagina que eu estou nesse preço. Se o Bitcoin continuar caindo, mais 1%, 1%, 1%, 1%, faça mais compras para mim. Ou seja, pega o valor que eu tenho, sei lá, R$1.000, e vai dividindo em várias compras parciais, conforme o preço cai. Para que, se ele tiver volatilidade, que acontece muito no mercado de cripto, muita oscilação de preços, eu possa ter um preço médio que não é aqui, que vai estar mais ou menos nessa região. E se o preço vier a subir, se ele está com um preço mais baixo, num certo patamar de lucro que eu queira, sei lá, 2%, ele vai lá e faz uma venda. Então esse robô ele fica sempre fazendo ciclos. Ele compra para baixo, faz um preço médio e vende num percentual de lucro que você definiu. Como é que funciona isso? Você vai falar assim, olha, etapas de preço. A cada 1% que o preço do Bitcoin cair, realize uma nova compra. Quanto que eu quero de take profit, ou de realização de lucro? Se ele subir 1,5% acima do meu preço médio, faço uma venda e inicio um novo ciclo. Quanto que eu vou investir? Eu coloco uma ordem inicial, ou seja, eu compro um pouco agora e vai comprando mais esse valor a cada vez que o preço for caindo. Por quantas vezes? Qual que é o número de ordens para baixo? Ali eu coloco 8. Você pode colocar 100 ordens, se você quiser. E qual que é a graça desse negócio? Eu vou mostrar para vocês dois pontos principais. O primeiro deles é que ele usa uma estratégia, um nome bonito, que chama Martingale, ou seja, você consegue fazer com que não só ele vá fazendo compras mais para baixo, mas além disso, ele faça compras mais agressivas. Então, conforme ficar mais barato o preço do ativo, ele vai colocando mais dinheiro para você. Ele vai reduzir mais rápido esse preço médio que você pagou. O outro ponto é o seguinte. Esse aqui é um robô que eu estou usando. No final eu mostro para vocês como é que vocês podem acessar. Quando você tem um período de muita volatilidade, o Bitcoin fica balançando bastante. Tipo, Trump um dia acordou feliz, o preço sobe. Trump acordou menos feliz, o preço cai. Você pode não ter tanto rendimento só segurando o Bitcoin. Você comprou, às vezes, cara, o Bitcoin está oscilando, sobe, desce, você está mais parado. Esse robô, por exemplo, ele rodou mais ou menos por 2 meses. Nesse período, o Bitcoin subiu 3,5% e esse robô ele fez quase 10% de alta. Justamente por aproveitar os momentos de volatilidade do Bitcoin para fazer essas compras parciais. E aqui embaixo tem todas as compras que ele realiza. Então, por exemplo, primeira vez que eu coloquei esse robô para funcionar, ele faz uma primeira compra, por exemplo, aqui $89.000. Conforme o preço cai, ele vai fazendo mais compras, mais compras, mais compras. Teve um repique, o preço subiu um pouquinho, ele vai lá e vende. E aí você pode ter ciclos, por exemplo, esse aqui é o ciclo número 3. Ele demorou 17 dias para completar e ele fez 10 compras para baixo. E aí, às vezes, o preço sobe muito rápido. E aí você tem um ciclo que durou 23 segundos e ele não fez nenhuma compra para baixo. Então ele vai se adaptando a esse cenário para que ele possa fazer isso da forma mais inteligente possível. E por último, que é o terceiro caso, para quem quiser diversificar os seus investimentos, você tem a solução de Smart Portfolio. Aqui é até um pouco mais fácil de entender. Você pega quais ativos você quer colocar na sua carteira, nesse caso coloquei 2. Olha, eu quero ter sempre 70% dos meus investimentos em Bitcoin, 30% em Solana. E todas as vezes que essa proporção ela se desbalancear em 5%, robô, realiza aqui um novo rebalanceamento para mim. É exatamente isso que esse robô faz, seja com 2 ativos, com 5 ativos, com 10 ativos. Você escolhe quantos você quer colocar. Então aqui eu tenho um outro caso, que é uma carteira que eu coloquei 5 ativos que eu gostaria de ter para um médio e longo prazo. Aqui tem um SDT que é só uma margem de erro que ele trabalha. Eu defini alguns percentuais de alocação, que era 60% Bitcoin e 10% em cada um desses ativos. E aí ele trabalha para mim. Se o Bitcoin subir 5%, mas Solana subir 10%, esse negócio se desbalancear, o robô faz todo o rebalanceamento novamente. E aí ele vai só ficar trabalhando para mim automaticamente. Então eu não preciso me preocupar se eu estou acordado, se eu não estou, se eu estou com tempo, se eu não estou. O robô faz essas operações para você. Então por isso que eu falei que é muito menos de saber mega tecnicamente como esse negócio funciona e muito mais de você deixar automaticamente esse negócio rodando. Agora, como que você cria o seu próprio robô? Tanto no aplicativo quanto nessa plataforma da web, né, no computador, você vai procurar pela opção lá de negociar, e aí você vai ter a seção de bots de trade. E aí você tem o criar o seu bot.
e abre aquela tela lá do começo que tem as 3 opções. Escolhe qual das 3 opções você quer para criar o seu robô, coloca os parâmetros que você definiu, você pode testar o tanto que você quiser, você pode começar com valores bem pequenos também e bota para rodar. Mas, como brincadeira ontem, mas eu gosto de repetir piada, aqui a gente é tipo o programa da Ana Maria Braga, então já tinha um prato no forno aqui, já está pronto para vocês. Para quem quiser copiar uma estratégia, você, pô, Bazan, eu não quero fazer nada disso de configurar, quero só um negócio que funciona. Você pode copiar um dos nossos bots. Eu deixei 2 montados que já estão rodando por algum tempo. Eu deixo o QR Code no próximo slide. Então, o primeiro deles é um de Spot DCA, que foi aquele segundo que eu mostrei para vocês. E esse aqui é uma carteira com 5 ativos, bem balanceada para você que quiser ter uma carteira de médio a longo prazo. Deixo os QR Codes aqui. O primeiro deles também é um QR Code que está ali na frente no stand. Sugiro que vocês escaneiem, porque se você não tem conta no OKEx, você pode basicamente zerar suas taxas de negociação, você não vai pagar para negociar por um bom tempo, você vai receber $10 de rebate das suas taxas, mais até $25 em USDT pelas missões que você completar lá dentro, inclusive tem missões com bots. E aí, uma vez que você criar a sua conta no OKEx, é super rápido, você pode copiar um desses 2 bots e esses QR Codes levam direto para o robô, tá? Então vai cair lá, você vai ver as informações dele, define o quanto você quer investir, e um clique ele bota para rodar, você pode acompanhar depois o rendimento dele, a operação, tá? Se alguém tiver algum problema para escanear, depois eu passo para vocês também. E se vocês tiverem qualquer dúvida também, quando está com tempo, fique à vontade, posso responder aqui. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto que não ficou claro que vocês queiram aprofundar? Tudo bem, bom dia. Eu queria só tirar uma dúvida na questão se tem como colocar alguns outros indicadores no robô, como média móvel, banda de Bollinger, e testar ele com dados no passado. Tem como fazer isso? Cara, tem em partes, tá? Como eu falei, assim, ele é um robô, uma ferramenta que não é pensada para ser mega complexa. Se você quiser fazer um negócio mais complexo, a melhor sugestão que eu te dou é, vai lá no ChatGPT, entra no editor de Python dele ou no editor de PineScript do TradingView, aí você consegue colocar todos esses indicadores. Porém, tem um dos bots aqui, se eu não me engano, do Spot DCA, você consegue colocar o RSI, que é o índice de força relativo, como um critério de entrada. Então você pode colocar ele para executar imediatamente, ou você pode colocar uma condição de, eu quero que quando o preço estiver sobrevendido, eu vou lá e começo a operar, tá bom? Então tem algumas opções ali, tem trailing up, trailing down, tem stop loss, algumas opções você vai ter, mas não para todos os indicadores, não tem backtest, tá?